Vamos começar com o fato de que o tempo da prova caiu pela metade? Mas ainda assim são os 8 minutos mais longos da sua vida. Eu costumo dizer para os alunos, porque é aquele momento que você está ali, intenso, sabe? Envolvido. Então vamos lá, só duas questões. Controversa, a primeira é controversa, né, que é o listen and repeat. Até escutei isso conversando com outros professores, assim, gente, mas como assim? Listen and repeat? Num exame, né? Você não tem alguma coisa assim mais, né, Produtiva, né? Você está produtiva? reproduzindo. Exatamente, você tem que reproduzir. Por que isso? Pois é, gente. 7 frases, complexidade vai crescendo, né? Então você começa com uma frase mais curtinha, mais simples, e realmente só vai para baixo, só vai piorando. Vai ficando, elas vão ficando mais longas e as palavras vão ficando mais complexas, de pronúncia mais complexa também, né? Até mesmo eu, quando estava fazendo o teste, eu me deparei com uma questão que tinha uma palavra. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu ver se eu me lembro com a ajuda. Uhum. Porque essa foi Nesse teste de agora, né? nesse teste de agora, uma de repetir, e eu dei risada porque, ó, avoid banging or tapping on the displays and enclosures. Sim, do Gente, zoológico. displays and enclosures vira Hum. displays and disclosures. Porque você começa uma palavra com D e continua com a outra com D. Sabe, esse tipo de erro que até nós, que somos proficientes, podemos cometer. Então, essa parte de listen and repeat, eu queria que vocês fossem, assim, muito cautelosos. Por quê? Parece simples, mas só parece. Na verdade, não é. É muito fácil cometer erros nessa parte, né? Muito fácil a gente errar. Muito fácil a gente esquecer uma palavra, trocar a letra da palavra. E é uma questão de prática, Sim. totalmente. Isso daqui é prática, você tem que treinar o seu cérebro para fazer isso. É uma coisa que a gente não faz muito. É claro, qualquer um que aprende um idioma vive de repetir. Porém, a gente não faz isso sistematicamente. E aqui você precisa de fazer isso sistematicamente. É basicamente um teste de memória auditiva, clareza de pronúncia e ritmo, Uhum, né? uhum. Eu fiquei me perguntando, mas o que que tem por trás disso? A resposta está aí. É, exatamente. Exatamente. Então, não ache que você vai ter que estudar mais a entrevista. Você tem que estudar as duas. E o Take an Interview, que a gente estava conversando, né, mais cedo, Carol. Eu estava falando que 45 segundos na resposta é muito curto. Você estava falando que era bom. Na prova que eu fiz, eu consegui responder todas as perguntas em 45 segundos. E é bom porque você tem o reloginho lá te mostrando, então você se policia se você vai falar mais ou menos daquele item ali que você começou a desenvolver. Mas a gente já tinha algo parecido, né, na outra prova, que você tinha 15 segundos para se preparar e 30 segundos para dar a resposta. Então, eu lembro de repetidamente treinar com os meus alunos, dar uma resposta completa em segundos. Geralmente era aquela pergunta: você concorda ou discorda com tal afirmação? Então a gente já treinava essa objetividade. Concordo, discordo. Por quê? Dá dois motivos, desenvolve. Então, o tipo de pergunta que eu acho que dá um certo espaço para a gente desenvolver em 45 segundos. E eu acho que assim, a gente não treinou tempo suficiente para responder essa prova. A gente foi lá e fez, né? Então, como o teste é preparação, é condicionamento, eu acho que com o tempo a gente consegue se condicionar a responder em 45 segundos e sem preparação. Eu acho, mas as perguntas são ótimas e eu Uhum, gostaria de falar sim. mais, sabe? Eu acho que é Porque é uma isso, é a entrevista. sua podcaster interior. É uma coisa interessante porque, assim, quando a gente tinha esse tipo de discussão, quando você escutava, quando você tinha essas tarefas integradas, quando você tinha que dar sua opinião sobre um assunto, no caso do TOEFL, era aquela primeira questão, né, que você tinha um assunto e você já tinha que dar a sua resposta. Uhum. Tinha realmente assuntos que eram mais interessantes e outros É, assuntos que eram menos, né?
Mas aqui é uma entrevista, então são perguntas assim, as primeiras perguntas normalmente de um cunho pessoal, né? É. Então, eu acho que talvez para que a pessoa pudesse realmente mostrar o que ela consegue fazer, né? Aquilo que ela treinou para fazer, fosse interessante ter um pouquinho mais de tempo, porque eu já vi outros testes que são bem similares com mais tempo de resposta. Bom, não sei, né? Mas vamos lá, gente. Isso daí, vocês têm que se virar em 45, gente. E não tem tempo de preparação. Vamos olhar as questões. É aqui que tá aquela que eu falei. Então você tem, né? Isso aqui, gente, é o que você escuta e você apenas repete. Então, o que eu falei que eu errei enquanto eu estava fazendo pela primeira vez é essa daqui, ó. Displays and enclosures. Eu falei displays and disclosures. Eu falei assim, ai meu Deus, não acredito. Troquei a palavra porque essa daqui me influenciou aqui. São palavras similares, né? Então, esse é o tipo de erro que, por exemplo, um aluno mais avançado poderia cometer, Uhum. né? Muito fácil de acontecer. Essas aqui mais longas também são difíceis. A gente tem palavras mais complicadas de se pronunciar, por exemplo, path ou Uhum. path, se você fala inglês americano, né? Então, Exatamente. uhum. Então Eu é acho que eu me enrolei nas palavras, nas frases mais longas, né? sim, Porque exigem uma concentração da gente e uma sim, memória que a gente tem que estar bem preparado. sim. Na última eu consegui fazer parcialmente, né? Eu também. Eu Acho não que a gente não estava consegui. prestando tanta atenção. Essa parte eu não consegui falar. Eu, na hora que eu repeti a frase. E é interessante a gente mostrar para vocês a nossa experiência, né, pela primeira vez, porque isso reflete muito a dificuldade da prova, né? A gente foi fazer a prova sem pretensão, Uhum. né? Sem realmente conhecer muito a prova, a gente foi lá e fez para ver como era, né? E quando a gente mostra para vocês as nossas dificuldades, isso não quer dizer que vocês terão as mesmas dificuldades que a gente. Porém, serve de alerta para que vocês, depois da preparação de vocês, não sigam cometendo esse tipo de erro, né? Uhum. Então, é isso a primeira parte. E agora a segunda parte, vamos lá. Bem interessante, gente. Vocês escutam primeiro as instruções, O né? contexto, né? Vai contextualizar o tipo de ambiente ali que vocês estão e que vocês vão responder. Uhum. E aí, mais uma vez, uma pergunta. As perguntas são longas, né? Vocês podem ver. Tem sempre uma explicaçãozinha no início e sempre você tem duas perguntinhas, né? Tem mais uma vez aquela questão de você concorda com alguma coisa, ó. Percebam que as perguntas vão realmente ficando mais complexas. A gente começa com perguntas que são mais pessoais, de É cunho mais simples, pessoal, diretas, né? simples. Uhum. E a gente termina lá embaixo, ó, com opinion questions bem mais complexas. Sim. E você tem que se explicar, né? Por que que você tem essa opinião? Isso é muito importante. Não Uhum. ficar só no concordo, discordo, eu acho que sim, eu acho que não. É importante desenvolver o porquê. E, mais uma vez, o reloginho vai estar lá mostrando quanto tempo você tem para responder a pergunta. Isso pode ajudar, isso pode atrapalhar alguns também. Quando atrapalha, a gente tem que trabalhar essa ansiedade, desenvolver técnicas, ferramentas, né, para dar conta de lidar com isso. Mas eu Uhum. acho que o reloginho só trabalha a nosso favor, né, para a gente ter essa noção mesmo de como a gente está progredindo na nossa resposta. Uhum. E eu acho, para mim tem uma coisa muito interessante nesse teste, assim, não acho que ele ficou mais fácil. Assim, de fato, eu acho que essas questões elas são bem desafiadoras para o speaking, porém a prova ficou mais curta, gente. Uhum. Então, claro que a preparação vai ser mais fácil. Você tem menos coisa, menos variedade de informação para você treinar. Claro que vai ser mais fácil. Claro que você vai poder se dedicar essas duas questões É, específicas. Você vai ter mais tempo para elas, para dedicar para elas. Então, eu acho que o resultado final é bem mais tranquilo do que quando você tem mais
coisa para estudar, claro. Uhum, sim, verdade. Você também acha que a prova de speaking não tá mais fácil? Não, não está necessariamente mais É. fácil, mas é bom porque os elementos ficam bem definidos e a gente já sabe em que elemento a gente deve colocar mais energia e o que desenvolver, como desenvolver. Eu Hum. acho que esse é o segredo.